Salve pessoal, beleza? Mais um vídeo de educação financeira aqui no canal. Dessa vez eu vou falar sobre um tema que é pouco falado também no mercado financeiro, que são os benefícios tributários, tá? Bom, eu vou defender aqui o tema de que benefícios fiscais ou vantagens tributárias não devem ser consideradas na análise de investimentos, tá? Tipo, tu não deve analisar um ativo e decidir investir nesse ativo porque ele tem um benefício fiscal. Principalmente num país como o Brasil, que tem aí uma tendência de aumento de carga tributária por necessidade do governo de precisar gastar cada vez mais, né, para cumprir os objetivos, né, e também a gente tem um governo atual que tem a visão de mundo de que o governo tem que gastar mais para sustentar a economia e tal, então é visto uma tendência que a carga tributária no Brasil vai estar cada vez aumentando mais e isso vai acabar virando uma espiral e a gente não sabe como que isso vai se comportar no futuro. Talvez seja uma necessidade constante, tá, de aumento de carga tributária para conter esse estado grande que a gente tem, tá? Então, no Brasil, na minha opinião, as distorções que a gente tem em alguns ativos e na economia que são devidas a benefícios fiscais ou isenção de algum imposto, isso tende a acabar, tá? O governo vai acabar mirando essas isenções que existem ou esses benefícios fiscais que existem, ele vai acabar tirando pouquinho a pouquinho ao longo do tempo, tá? Então por isso que eu acho que tu não pode analisar um ativo e achar, bom, esse ativo é bom, eu vou investir nesse ativo porque ele tem isenção de imposto de renda, ou ele tem determinada isenção, tem determinado benefício fiscal, tá? Eu sou totalmente contra isso porque isso tende a acabar e tu pode ter um grande impacto no teu investimento lá para frente. A análise tem que ser feita com um outro viés, tá? Tem que ser um viés mais fundamentalista em termos do fundamento daquele ativo na economia ou naquele setor, tá? Então, bom, a gente sabe que teve aí a regulamentação tributária, principalmente para fundos imobiliários e fiagros, né? Onde esses fundos passaram a ser agora contribuintes de IBS e CBS. São o chamado, isso é o chamado novo IVA dual, né? É basicamente uma renomenclatura aí de impostos que já existiam, né? Mas os fundos imobiliários e os fiagros, eles não pagavam esses impostos, tá? Então, por exemplo, se tu é investidor de um fundo imobiliário, esse fundo imobiliário tem ali alguns prédios que cobram aluguéis de um inquilino, esse inquilino, né, não pagava lá no fim esse IVA dual, né? Ou esse IVA ou esse imposto ali no fim na ponta final, tá? Então, isso não era recolhido, logo podia se cobrar menos, né? Até hoje era assim, tá? Então, essa reforma tributária aí está considerando que os fundos imobiliários e os fiagros, eles vão ter que incluir esse imposto lá na ponta final. Logo, ou isso vai ser repassado para o inquilino, tá? Ou o fundo vai ter que absorver esse custo, esse imposto, tá? E isso pode reduzir o lucro, o resultado final desses fundos, tá? Então, basicamente, é um aumento de carga tributária que ou o inquilino vai ter que pagar ou o fundo vai ter que pagar. O que o mercado está analisando aí é que isso, como é um aumento de carga tributária, a sociedade inteira vai ter que pagar, e isso vai ser absorvido pelos dois lados. Então vamos supor que se esse IVA para fundos imobiliários, para aluguéis, vamos dizer assim, né, seja de 10%, talvez vai ter que ser feito um arranjo ali, onde o inquilino vai absorver uma parte e o dono do imóvel vai absorver uma outra parte, talvez uns 5% cada um, uns 7% um e 3% o outro. No fim das contas, vai ser absorvido por as duas partes e todo mundo vai sair perdendo, tá? O governo vai ganhar mais receita e todo mundo vai sair perdendo. Não tem como escapar disso aí. E qual o impacto disso aí, né? No fim das contas, o lucro dos fundos imobiliários, a receita final ali, o lucro final, que é o que o fundo imobiliário usa para distribuir como dividendo e provento para os seus cotistas, isso vai ser reduzido, tá? Não tem como escapar. Talvez não seja um impacto tão grande, mas não tem como escapar. Então, é de se esperar ali que ou o dividend yield caia, ou as cotas tenham que reajustar e cair um pouco para que o dividend yield continue o mesmo, tá? Então não tem como escapar, tu vai sair perdendo. A gente ainda tem a isenção para os proventos, a isenção do imposto de renda sobre os proventos dos FIs, né? Que a gente não, quem é cotista de fundo imobiliário recebe todos os meses ali os proventos, os dividendos, né? E não paga imposto de renda nisso. Isso cai direto ali líquido na conta, tá? Esse benefício também eu acho que vai acabar, tá? Assim, é a tendência, o governo ir olhando e mirando esses benefícios e tirando e comendo tudo isso ao longo do tempo, tá? Esse benefício da isenção do imposto de renda sobre os proventos mensais, ele é algo mais difícil para o governo
beliscar agora, porque ia ter muito mais, o mercado ia se organizar, é uma indústria muito forte, né, dos fundos imobiliários, que capta muito dinheiro do mercado para botar em construção de prédios, né, e fazer a economia e o sistema imobiliário girar. Então, seria uma briga grande no Congresso, teria mobilização do mercado, eu acho, então seria uma briga maior. Então, eu acho que o governo, ele viu, ok, tem um passo antes que a gente pode beliscar um pouco mais fácil, né? Você pode pegar essa receita aí via um IVA dos inquilinos primeiro, e aí a gente deixa para beliscar depois essa parte aí da isenção de imposto de renda, tá? Então, qual é a minha visão aqui, tá? A gente tem um governo que tende a ter implementar um aumento de carga tributária ao longo do tempo. Então, é inevitável que essas isenções ou esses benefícios tributários que existem nos ativos vão acabando ao longo do tempo, tá? Não tem como escapar disso aí. Então, tu não pode nunca decidir investir em um ativo só porque ele tem um benefício fiscal. Isso aí tende a acabar, cara, ao longo do tempo, e tu vai ter impacto na cota do teu FI ou no valor do ativo total ali. Tu vai ter algum reajuste ou vai ser diminuído o dividend yield, tá, desse investimento. Isso serve também para empresas, tá? Tem empresas que ainda têm alguns benefícios fiscais no Brasil. A gente pode mencionar algumas empresas que têm a localização da indústria no Nordeste. Elas têm um benefício fiscal de pagar menos imposto de renda, porque é uma região chamada Sudene, né? A região que tem talvez uma necessidade maior de investimentos, porque tem uma disparidade social com outras regiões do Brasil. Logo, para incentivar mais empresas a colocarem suas plantas lá, o governo dá alguns benefícios para algumas regiões, tá? Então, algumas regiões no Brasil acabam realmente pagando menos imposto de renda, tá? Isso dá um benefício ali, uma vantagem competitiva até para algumas empresas que competem com empresas do Sudeste, por exemplo, tá? Então, esse é um outro benefício fiscal que tem no âmbito de empresas. Só que se tu tá considerando investir no longo prazo numa empresa que tem um benefício fiscal desse, tu não sabe, mas isso pode acabar um dia e a empresa do nada pode perder muita competitividade e o valor da empresa cair muito, tá? Então, quando tu for investir em um ativo, seja empresa, seja fundo imobiliário, seja fundo agro, seja o que for, a vantagem competitiva ou o benefício desse ativo tem que ser algo mais consolidado, tem que ser realmente uma marca que é melhor que a outra. A empresa ela está num setor onde tem grandes barreiras de entrada, ou no FI, é a localização do edifício que tu está comprando, né? Ou por exemplo, a capacidade daquele gestor de identificar, ele realmente é bom identificar ativos desvalorizados e vender por mais caro, ou é um tipo de ativo, por exemplo, shopping centers, que ele consegue repassar mais fácil ali para as lojas, né? Os lojistas conseguem repassar na ponta esse aumento, eles vão aceitar pagar um aluguel mais caro, porque eles vão conseguir repassar isso para o consumidor do produto ali lá na frente. Então tem que ser uma análise mais estrutural de fundamento, tá? Tu não pode só considerar que, eu vou comprar essa debênture incentivada aqui porque eu não pago imposto de renda, tá? Não, mas isso aí pode acabar a qualquer momento e tu vai estar com um ativo fraco na mão, tá? Um ativo que vai ser pior que os outros e talvez o teu principal vai ser penalizado, tá? Então, essa é a minha dica nesse vídeo aqui, né? Nunca considere um benefício fiscal como um atrativo para um investimento, tá? Pode ser um atrativo que seja apenas temporário, e num país como o Brasil tu não pode considerar que isso vai ser perpétuo, né? Não vai ficar para sempre, tá? Então isso é uma regra do jogo que pode ser mudada e tu pode perder esse benefício e ter um impacto grande no valor total do teu investimento, beleza? Então é isso, pessoal. Só peço para quem tá curtindo os vídeos aí, as nossas dicas do canal, se inscrever no canal, dar um like no vídeo e consultar os nossos produtos aí, a nossa carteira Melhores Fundos, que teve uma rentabilidade aí de 160% do CDI no ano passado, e o nosso guia de valuation mais planilha automatizada, que eu vou deixar na descrição aqui também, para quem está já começando a fazer valuation, para quem gostaria de ter uma planilha automatizada já para colocar só algumas premissas e a planilha já estimar um valor justo da empresa que tu está analisando, beleza? Abraço e tamo junto!